e a todas que estão nos assistindo através das redes sociais. Estamos hoje na quarta reunião ordinária do primeiro período, para avaliarmos, apresentarmos e votarmos o projeto que corresponde ao projeto de lei de número 002/2022, que corresponde à remuneração do quadro magistério da educação básica e do piso salarial do profissional de magistério. Antes de iniciar, de acordo com o quórum legal de vereadores, todos os vereadores aqui presentes, os 9, vamos iniciar com a leitura de um versículo. Provérbio 19, 20-21. Ouve o conselho e percebe a correção, para que no fim sejas sábio. Amém. Agora, dando sequência, vamos para a leitura da ata anterior, da reunião anterior. Presidente, nobres colegas vereadores, plenária presente e as pessoas das redes sociais, bom dia. Presidente, eu peço dispensa da ata, da leitura da ata. Pedido de dispensa da leitura da ata, feita pela vereadora Maria José Soares, eu coloco mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado, quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Antes de iniciarmos, eu só queria dizer que está como ordinária a reunião. Inclusive, eu peço até desculpa por uma falha na publicação, e foi uma falha minha, no caso, que eu passei para os responsáveis pela mídia, que na verdade não é uma extraordinária, porque nós estamos dentro do período, até porque foi pautada também na reunião anterior, que existia essa reunião hoje. Aliás, que estaria para ver exatamente essa outra reunião a qualquer momento. Entendeu? É por isso que eu peço até desculpa a todos, e também aos senhores vereadores, o representante do sindicato que encontra-se aqui nesse momento. Eu quero agradecer, através da pessoa de Itamar, pela sua presença, muito importante. E vou passar agora para Cláudio fazer, primeiro secretário, para ele fazer a leitura do parecer. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras. Bom dia, representante do sindicato Itamar. Bom dia também a todos os internautas que nos acompanham. Antes da leitura do relatório, nós faremos a leitura do projeto de lei na íntegra. Projeto de lei do Executivo, enviado pela prefeita Excelentíssima Senhora Aline de Andrade Gouveia. Ela encaminhou o projeto número 02/2022, que tem por ementa: dispõe sobre a adequação da remuneração mínima da classe docente do quadro do magistério da educação básica ao piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica e da providências correlatas. A prefeita constitucional do município de Amaragi, Estado de Pernambuco, no uso das suas atribuições legais, encaminha para apreciação e aprovação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Nenhum servidor efetivo, integrante da classe docente do quadro do magistério da educação básica, no âmbito da rede municipal de ensino do município de Amaragi, receberá remuneração inferior ao piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica. Inciso 1º. A remuneração do professor com carga horária de 200 horas aulas será de R$
R$ 845,63. Perfazendo a hora-aula de R$ 19,22. Inciso segundo. A remuneração do professor com carga horária de 150 horas-aula será de R$ 2.884,22, perfazendo a hora-aula de R$ 19,22. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos de sua aplicabilidade ao dia 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita de Amaragi, 22 de fevereiro de 2022, Aline Gouveia, Prefeita. O relatório, ou parecer conjunto, número 05/2022, da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura e Desportos, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, sobre o projeto número 02/2022, apresentado pelo Executivo Municipal, que tem por ementa: dispõe sobre a adequação da remuneração mínima da classe docente do quadro do Magistério da Educação Básica ao piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica e da outras providências. Quanto ao relatório, seu escopo diz: foi encaminhado às comissões desta Casa de Leis para a emissão de parecer o projeto de lei número 02, de 22 de fevereiro de 2022, de autoria do Executivo Municipal, através da Prefeita do município de Amaragi, Aline de Andrade Gouveia, que tem por escopo corrigir a remuneração mínima dos professores integrantes do quadro do Magistério Municipal, a fim de adequá-la ao piso salarial nacional do Magistério, definido pelo MEC. É o sucinto relatório e passo à análise jurídica. Das competências e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município, em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 46, inciso 1º, da Lei Orgânica Municipal, dispõe ser matéria de iniciativa privativa do prefeito, do quórum e procedimento. Para aprovação do projeto de lei 02/2022, de iniciativa do Executivo Municipal, será necessário o voto favorável por maioria simples dos membros da Câmara, conforme dispõe o artigo 47 da Lei Orgânica Municipal e o artigo 145, inciso 9, do Regimento Interno desta Casa. Das comissões permanentes. Por fim, verifica-se que a proposição está sendo submetida ao crivo das comissões de Justiça e Redação, Educação, Cultura e Desportos e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, contando também com debate e participação do Sindicato dos Servidores Municipais nas presentes reuniões. Da legislação. A matéria disciplinada no presente projeto de lei tem por objetivo corrigir a remuneração mínima dos professores integrantes do quadro do Magistério Municipal, obedecendo à Lei Federal 11.738/2008, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, no artigo 60, inciso 3º, a linha E, do ato das disposições constitucionais transitórias como medida de valorização dos professores da classe do docente do Magistério Municipal. E assim o presente projeto de lei se adequa às necessidades locais e à legislação federal, tudo de acordo com os princípios constitucionais exigidos. Diante de todo o exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, depois de observadas as recomendações constantes neste parecer, as comissões opinam pela viabilidade técnica e de mérito do projeto de lei 02/2022, de autoria do Executivo Municipal. Comissão de Justiça e Redação, presidente Maria José Soares, relator Marcelo Antônio da Silva, membro Daniel de Lima Silva. A Comissão de Educação, Cultura e Desportos, presidente Cláudio Roberto Azevedo da Silva,
Relator José Arão da Silva, membro Amaro Vieira de Melo Filho. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente Daniel de Lima Silva, Maria José Soares, relatora, e membro Cláudio Roberto Azevedo da Silva. Após a leitura do projeto e do parecer em conjunto, número 005/2022, eu coloco o mesmo parecer para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade o parecer em conjunto número 005/2022 da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura e Desporto, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta, sobre o projeto de lei 002/2022, apresentado pelo Executivo Municipal. No momento, agora, no mesmo instante, coloco o projeto de lei número 002/2022, que dispõe sobre a adequação da remuneração mínima da classe docente do quadro do Magistério da Educação Básica ao piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica e da providências relativas. Coloco o mesmo projeto para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Projeto de lei 002/2022, aprovado por unanimidade. Após sua aprovação, eu vou abrir a tribuna para quem queira fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, os internautas que nos acompanham pela rede social, esse projeto veio para a gente analisar e aprovar, para que o município possa já pagar esse mês o salário dos professores, o piso. Quero parabenizar a prefeita pela atitude, em vez que na Mata Sul de Pernambuco, a Maragi foi uma das cidades que se preocupou já a fazer o projeto para que os professores tenham os seus devidos direitos. Desde já agradeço a todos aqui presentes. Vamos só fazer, eu peço a todos um minuto de silêncio, porque nesse momento é passando um cortejo do falecimento da mãe da funcionária Irani, funcionária pública, e também esposa de um ex-funcionário público desse município. Inclusive também ela é tia do funcionário daqui, né, da casa, tia de Roberto. Dando continuidade, Presidente. Eu peço desculpa a todos que Presidente, tivemos esse intervalo, só para Marcelo dar continuidade à sua fala. Quero deixar aqui meus sentimentos à família de Irani, pela perca de sua mãe, sua ente querida, e agradecer a Deus por mais um dia de poder estar aqui e poder também estar presente nessa votação que é importante para os professores. Obrigado a todos.
Continua facultada a palavra. Com a palavra o vereador José Heron. Senhor presidente, bom dia. Bom dia aos nobres colegas vereadores. Bom dia a vocês que estão aqui na plenária. A presença do nosso amigo do Sindicato dos Servidores Itamar. Bom dia a você que está em casa. Deixa eu pedir licença que eu tirar essa máscara. Pessoal, isso é um projeto de lei que vai na atualização, que vai na valorização dos nossos profissionais professores, nossos profissionais servidores públicos. Pessoal, como vocês viram, o piso salarial de 12 horas passará a ser 3.845,63 de 200 horas aula. De 50 horas aula vai ficar 2.884,022. Eu entrei na política foi para aprovar projetos iguais a esse e ser estudado também. Esse projeto ele visa a melhoria tanto dos professores quanto também do comércio, porque quando o professor ele tem dinheiro na mão, o comércio também ganha. O que eu quero dizer com isso? Alguns projetos que algumas pessoas falam por aí de dizer que o vereador ele prejudicou o professor é mentira. Em nenhum momento o projeto foi falado aqui para prejudicar professor algum. E não há resposta melhor do que esse projeto aqui que aprovamos hoje. Graças a Deus esse projeto chegou ontem em minhas mãos. É um projeto federal, óbvio, que tem que vir do federal para vir orçamento. Não pode vir de baixo para cima. Tem que ser de cima para baixo. E aí, nessa minha fala, é muito fácil se alientar e lembrar o ex-prefeito, Rio do Reis, no momento em que o piso salarial era 2.000 e um pouquinho, 2.100 e pouco, ele pagava praticamente o salário mínimo. Então, eu acho que esse sim é um governo coerente, esse sim, essa Câmara sim, ela tem coerência. Os demais colegas estão de parabéns por aprovar o projeto. Eu não acho sensível ou lealdade, vou falar de lealdade. Em nenhum momento eu ser oportunista em relação a projetos equivocados juridicamente falando. Então, por isso que eu falo na plenária aqui, presidente, eu uso essa fala para desabafar, para dizer a vocês, professores, que sim, esse projeto aqui é o que vai valorizar vocês. Muito obrigado. Continua facultada a palavra. Com a palavra a vereadora Júlia Beatriz. Senhor presidente, caros colegas vereadores, ao representante do sindicato aqui presente, Itamar, a todos que nos acompanham através da transmissão em rede social, bom dia. É um projeto de alta relevância para a classe de profissionais da educação do nosso município, como foi bem falado e é de conhecimento de todos. É uma lei federal, onde o presidente Jair Bolsonaro, no mês passado, decretou e determinou, e aí o executivo do nosso município encaminha para esta casa a regulamentação para que seja pago já com essa atualização. Todo projeto que vier para a melhoria do servidor, essa casa, sem dúvidas, irá aprovar, irá contemplar, porque servidor bem remunerado, ele vai trabalhar de certa forma mais feliz. Então, parabenizo a todos os vereadores por aprovar, por entender, e parabenizo o executivo em encaminhar, onde já devia ter encaminhado, mas aí já deixa claro que pagará o retroativo do mês de janeiro, que já deveria ser pago com essa atualização. Então, no mais, quero deixar claro que estarei sempre aqui buscando o melhor para o povo de Amaragi. Muito obrigado, senhor presidente, e um bom dia. Continua facultada a palavra, com a palavra a vereadora Maria José Soares. Mais uma vez, bom dia, presidente, colegas vereadores, Itamar, representando o Sindicato dos Servidores Municipais e as pessoas das redes sociais. É um projeto importante porque muitos municípios não regulamentaram ainda. E para ser pago, precisa a regulamentação do município, do gestor do município. Então, eu parabenizo os professores, que é muito justo estarem recebendo
e também a gestora aqui do município por ter tomado a decisão e feito o projeto encaminhado dessa casa. E também parabenizo todos os vereadores por estarem aqui aprovando. Obrigada. Continua facultada a palavra. Com a palavra, eu vou pedir só para, antes, agradecer ao representante do sindicato, dos funcionários públicos de Amaragi, Itamar, que está aqui representando a classe, em nome de Ricardo, que por motivos superiores não pôde comparecer, mas também falar que o pouco tempo que nós recebemos o projeto, fizemos questão de repassar para o sindicato, para a categoria, para tomar conhecimento, onde foi enviado cópia do projeto e pedir também para que eles comparecessem. Inclusive, no próprio parecer consta também a participação do sindicato, que é muito importante. E gostaria também de abrir um espaço para o presidente do sindicato também, sem dúvida nenhuma, dar a sua palavra nesse momento. Com a palavra, Itamar. Bom dia a todos. Quem está nos assistindo, bom dia a todos aqui. O Sindicato de Amaragi vem por mim aqui. Eu quero agradecer a você, que sempre nos convida, nos mostra os projetos, tá certo? Isso é muito importante para os funcionários, justamente para os funcionários. E também agradecer o cumprimento da prefeita ao que foi definido pelo MEC, né? Que assim todos os professores estão também de parabéns, tá certo? E diante disso aqui, eu até peço à prefeita, se está nos ouvindo, que também olhe para os demais funcionários, que nós precisamos de um plano de cargos e carreiras, tá certo? Porque os cargos que existem na prefeitura estão todos equiparados a valor de salário mínimo e precisa ser visto o plano de cargos e carreira anterior e fazer esse reajuste, porque estamos com salários defasados e de irredutibilidade. E pedimos isso para que os vereadores também, que já estão empenhados nisso, já pediram para reforçar esse pedido para os demais funcionários. Muito obrigado. Por nada, Itamar, eu acho que, como eu falei anteriormente, na última reunião que fizemos aqui, que esta casa é exatamente dessa forma, né? Trabalha dessa forma, principalmente para que o representante da categoria repasse também. Hoje estou sentindo falta também, eu acho que seria importante que alguns professores também, né, pudessem estar aqui. Eu acho que seria também muito importante, mas você como representante da categoria e nós como representante do povo, estamos aqui exatamente para fazermos o nosso trabalho e, com certeza, um trabalho de muita responsabilidade, um trabalho justo, um trabalho aberto, um trabalho limpo e que o objetivo é exatamente esse aí, trazer o melhor, não só para a população, como para os funcionários também. Vou passar a palavra agora para o vereador Cláudio Roberto. Mais uma vez, bom dia a todos. Gostaria de me dirigir especialmente agora à comunidade escolar, especialmente aos professores. Como professor, nós sentimos na pele e sabemos o quão difícil é você fazer educação num país que ainda desvaloriza tanto esses profissionais. Nós temos referências mundiais, como a Coreia, entre Finlândia, entre outros, que dão o devido valor e dão as condições devidas para que esses profissionais, de fato, cumpram o seu papel, que é ser um facilitador da educação. E a resposta se vê na qualificação dos sujeitos de cada país que valoriza os seus profissionais. Isso não está muito distante de qualquer categoria ou segmento profissional.
todo profissional que é valorizado e que se dá a condição de trabalho, o serviço é bem feito. Nós enxergamos isso em diversas formas, de diversas maneiras. O que também é o contrário. Por décadas, os professores sofreram um embate, e a desvalorização não é só da parte de estrutura física ou pedagógica, mas também financeira. Algumas décadas atrás, antes de 2008, por exemplo, a maioria dos professores recebiam, em média, um salário mínimo. Inclusive professores da zona rural. Tinha professores da zona rural que, além de ganhar um salário mínimo, ainda tem que botar recurso do seu bolso. E aí nós não estamos falando de Amaragi, mas de tantos outros municípios do nosso país. Essas referências fez com que a classe, a categoria, brigasse em prol de valorização de estrutura e também financeira. Desta feita, eu gostaria de deixar registrado aqui que no período do presidente Lula, ele teve uma postura consciente de início de valorização, lá atrás, em 2008, quando ele instituiu o Piso Nacional dos Professores. Gradativamente, a programação desse piso era para que no ano de 2020, cada profissional do magistério estivesse recebendo R$4.000. Alguns atropelos no decorrer do processo não permitiu que se chegasse a tanto. E aí nós sabemos por quê. Quem acompanha os noticiários, o andamento das situações, percebe-se. Mas nem por isso nós podemos deixar de dizer que ocorreu um avanço, sim, no reconhecimento, na valorização desse profissional tão importante que é para o país, o professor. É importante se ressaltar que a valorização do professor é o primeiro passo para garantir uma educação de qualidade. O professor deve ser remunerado de forma adequada, sim. Existem até algumas falas que diz que os professores estão ganhando muito. É porque, normalmente, quem fala isso não é professor. Normalmente, quem fala isso não sabe o que o professor faz. Não sabe o que o professor passa. E não sabe também os gastos que o professor tem. É como se desmerecesse ainda a luta do professor. Então, nós precisamos reconhecer que ainda são valores pequenos, diante da necessidade e tamanha importância dos professores. E aí nós gostaríamos de apontar, de citar, qual foi a área profissional que não precisou do professor. Médicos, juízes, advogados, técnicos na área de saúde, de agricultura, entre outros, todos eles precisaram de um professor. E ainda precisam, muitas vezes. Esse reconhecimento precisa ser colocado sempre à frente de qualquer observação negativa. Só que além dos vencimentos, que é super importante, e aí eu queria parabenizar, como eu citei ontem no vídeo da prefeita Aline Gouveia, pela sua postura, porque existe um embate nacional de prefeituras não querendo pagar o piso. Inclusive, existe uma recomendação da CNM para não pagar efetivamente o piso, os prefeitos. E tem alguns prefeitos que, na contramão, reconhecendo a valorização dos profissionais, têm dado o aumento correto, de 33,24%. Isso mostra e valoriza os professores. E aí a gente não pode deixar de reconhecer isso. Nós gostaríamos de aproveitar esse momento e estimular a Secretaria da Educação e também a prefeita do município a regulamentar a atualização do plano de cargos e carreiras dos professores. Fazer um estudo específico baseado no piso nacional e assim estabelecer para esses profissionais essa atualização que já está defasada desde 2003. Isso é super importante. Nesse momento a pauta é da educação e estamos tratando e direcionando exclusivamente nesse sentido. Até porque tivemos requerimentos semana passada em outras reuniões para as outras categorias também terem seu plano de cargos e carreira e um aumento salarial. Só que além dos valores, os professores e a educação precisa ser reconhecida que a valorização não é só dinheiro, não é só recurso, mas outros estágios, como por exemplo, dentro de uma gestão, os gestores precisam ser mais parceiros dos professores. Os gestores precisam escutar mais e permitir que os professores participem mais. As decisões precisam ser mais coletivas na comunidade escolar.
Precisa-se estimular o crescimento da equipe de uma forma qualitativa. Precisa-se sempre inserir em todas as atividades da comunidade escolar atividades que estejam relacionadas pedagogicamente falando. Deve-se garantir e ampliar a oferta de programas e ações de incentivo à mobilidade docente em cursos de graduação, em curso de pós-graduação, seja em âmbito nacional ou internacional, porque dessa forma você está valorizando e está estimulando a qualidade da educação. É importante que não só a direção escolar, como o contexto profissional do município, mas também os pais, que normalmente se cobra muito dos professores. E na maioria das vezes os pais não cumprem o seu papel, que é uma célula importante dentro da qualidade da educação. E aí, pais, procurem participar das reuniões do conselho de classe, leia os comunicados, ajude os professores sempre que for possível. Se a escola oferece atividades abertas à comunidade nos finais de semana, não perca, participe dessas atividades. Compartilhe as experiências positivas e exitosas. É importante que continuemos a lutar por uma educação de qualidade. É importante que continuemos a valorizar a comunidade escolar. E nesse dia eu queria parabenizar os professores por mais esse aumento. E nós sabemos, assim como alguns professores reconhecem, se não na sua totalidade, que ainda é um valor que está aquém da necessidade do segmento, mas que certamente vamos chegar naquele valor ideal brevemente a nível de futuro. Queremos agradecer a todos os companheiros pelo reconhecimento, pela importância que dão e têm dado a esses profissionais do magistério, e agradecer também, mais uma vez, à prefeita Aline Gouveia por esse processo tão importante de ter enviado o projeto de lei, e ainda mais com o retroativo do mês de janeiro. Parabéns a todos. Continua facultada a palavra. Com a palavra o vereador Oséias. Oséias João Deinha. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros colegas. Bom dia, plenária presente. A presença do nosso amigo Itamar, representando o sindicato. E tá indo? Eu quero parabenizar os professores por esse belíssimo reajuste, que é mais do que merecido. Eu acredito que os professores, como bem falou os companheiros aí, são pessoas que todas as recompensas, todos os aumentos instalaram ainda é pouco, pela demanda deles, pela a participação, pela a formação, que de todos os formados passa pela mão dos professores. Então eu quero parabenizar eles e quero fazer um pedido à senhora prefeita, para que, quando for enviar esse projeto para essa casa, que envie esse projeto com prazo, com tempo, para que não aconteça o que aconteceu nesse projeto anterior da segunda-feira, essa discussão, para ter tempo para que se analise, se pense, se estude o projeto, para que não aconteça isso mais. E muito obrigado, senhor. Continua facultada a palavra. Com a palavra o vereador José Heró. O nosso companheiro Deinha falou em relação ao projeto anterior e me veio à cabeça uma questão ontem, né? Ontem teve o programa na Rádio Amaragi FM, onde a nossa colega Júlia participou, e que alguns colegas meus falou sobre alguns assuntos que não é verdade. Eu preciso assistir a entrevista, procurei ontem à noite, não encontrei, mas aí eu vou dar uma olhadinha. E alguns tópicos que me falaram foi que a reunião anterior à reunião ordinária, na plenária, foi um arrumadinho. Então, eu fiquei muito triste. A companheira Júlia estava lá antes, saiu em alguns momentos, mas eu me recordo muito bem quando Elcio estava e ele escutou todos os assuntos abordados. Foi um equívoco jurídico, pedimos um parecer jurídico, voltamos aqui, fomos transparentes o máximo possível. Então, eu preciso assistir mais para ver e ter contundência nas minhas palavras.
É como eu falei, projetos que venham nesse entendimento, na melhoria do funcionamento de Amaragi, com certeza vai passar. O que eu fico triste é como é que eu tenho parentes, familiares, dentro da prefeitura, trabalhando há não sei quantos anos, contribuindo com o funcionamento da minha cidade, eu vou contra ele, só se tiver algum equívoco. E aí é importante isso que você falou, por isso que eu lembrei, o executivo mandar projetos com tempo de análise para que seja mais apurado. Agora, eu, vereador, não tenho obrigação de ter um entendimento total jurídico, até porque eu não sou advogado. Então, existe... Aí eu volto a falar, o nosso estatuto ele é desatualizado, tanto o PCCV dos professores também, quanto a nossa lei orgânica. E, vez ou outra, possa ser que aconteça isso. Agora, eu volto também lá naquela reunião. Todas as comissões que foram votadas em relação a esse tópico de alíquota, de administração pública do executivo, reformulação, essa questão também das licenças, e entre outros foram discutidos em comissões com todos os vereadores. Se na plenária, na votação, 1 ou 2 ou 3 ou mais não vieram, por algum motivo, claro, cada um tem o seu motivo, já é outra situação, mas que foi discutido lá dentro e foi unânime, todos os vereadores viram que existe um fato de... não é um fato, mas a vontade de ter uma atualização, atualizar alguns artigos da nossa Constituição Maior, nossa lei orgânica, e também os estatutos, como foi falado. Vereador, só me dá uma palavrinha. Inclusive, eu escutei um pouquinho da rádio ontem, a vereadora também estava lá presente, que citou, pelo que eu saiba, essa casa, inclusive a vereadora estava presente, depois saiu para fazer o requerimento sobre o projeto e se falaram que não era para ter acontecido aquela reunião antes, o sindicato também estava presente, algumas pessoas foram convidadas na hora aqui para participar antes daqui do plenário. Eu não vejo assim, de minha parte e de parte dos vereadores, algum arrumadinho não, porque essa casa, ela trabalha e busca fazer o melhor para Amaragi, tá certo? Se a gente passou por despercebido algum item, isso foi tentado corrigir na reunião, de maneira nenhuma a gente está tratando aqui, buscar fazer alguma coisa errada, aí, que nem o senhor também falou, antes do projeto entrar, todos os vereadores estavam presentes nas comissões, todos, sem exceção. Teve a votação, a companheira não pôde estar presente. Por quê? Porque estava com problema de saúde na família. Mas, antes da votação, todos os vereadores foram acompanhados. Inclusive, a gente tirou aquele item que queria que fosse para 40 horas trabalhadas. A gente não aceitou porque a gente foi de acordo com o concurso, que, se eu não me engano, era 36 horas, 30 horas trabalhadas. E a gente bateu e conseguiu deixar no que era antes, mas eu não vejo maldade nenhuma de ter tido aquela reunião antes. Até porque é o seguinte, eu acho que quem estava em casa, você que está em casa aí assistindo, se você teve na reunião passada, você viu que não dava para falar muito, porque tinha muita gente aqui, é um espaço pequeno. Eu tentei ler todos os artigos para tirar todas as dúvidas e mostrar a você que está em casa como ler o processo na íntegra, mas não teve espaço. E você ia ver que em nenhum momento fala de tirar direitos de professor, do PCCV, alguma coisa do tipo. Mas existem falhas, e essa falha foi detectada lá dentro, foi mostrado para a comissão dos professores, o integrante da rádio estava, o sindicato estava, todos os vereadores estavam, para quê? Para dizer, realmente esse é o parecer jurídico. A partir daí é que se você toma alguma decisão. Eu não posso tomar uma decisão sem saber o que é que está acontecendo. É dessa forma. Eu queria salientar uma questão também, que é o que a vereadora falou. Vereadora Júlia. Eu acho importantíssimo o sim e o não. A professora,
a vereadora Júlia, a partir do momento que ela diz assim, eu voto contrário, é super importante. Por quê? Ela vai ter que justificar o não. Digamos, eu voto contrário ao projeto. Por quê? Porque no artigo tal, esse artigo aqui, sei lá, 147, se eu não me engano, está lá no Estatuto do Servidor. Estando no Estatuto do Servidor, lá no PCCV, vai afetar. Só que o jurídico diz que o PCCV ele é intacto, ele não se mexe. Mas aí, como tem brechas aqui, infelizmente, e em cima. O não dela serve para nós. Espera aí, vamos olhar direitinho. Se a gente perguntou e não mexe, e aqui ela está citando, está dizendo que não mexe, tudo bem. O sim é muito bom. O não é melhor ainda em certos casos. O que eu quero dizer, se a vereadora tivesse pedido vista do parecer ou do próprio projeto depois, ou ido nas redes sociais após a aprovação do projeto, seria muito melhor. No entendimento que você fala, Júlia. A gente se anteciparia ao problema, resolveria aquilo que foi feito. Mas não. Passou-se, e na manhã que teve a resenha, a própria vereadora falou que discutiu, que foi a menina que discutiu, que falou com o nobre vereador Pimpão, que foi atropelando as palavras e não tinha espaço nem para ele, nem para ela, nem para ninguém. A própria falou, citou. E do nada, viu, foi tudo conversado, agiu de, eu acho, na minha opinião, foi de má fé. Porque eu jamais iria agir daquela forma. Participando de todas as comissões, conversando com os meus colegas, eu não vou agir dessa forma, de forma nenhuma. Então, eu fico feliz hoje, porque a melhor resposta é essa aqui. É um piso nacional. Foi Bolsonaro que aprovou, colocou para aprovação no nosso Congresso, no Senado. Parabéns, muito obrigado. Pelo menos alguma coisa. Agora, na época do governo dela também, com o prefeito que ela apoiava, o piso era 2.000 e pouco. Por que não pagava 2.000 e pouco? Pagava 1.000 e um pouquinho. Um salário mínimo que se pagava. Então, o que eu quero dizer é que a gestão, eu acho que hoje a Maragia é muito mais gerido com responsabilidade e com lealdade do que no mandato anterior. Só para desabafar, e muito obrigado, senhor presidente. Continua facultada a palavra, com a palavra a vereadora Júlia. Peço licença para tirar a máscara nesse momento. Vou me dirigir diretamente, senhor presidente, ao vereador e companheiro Heron. Uma vez que fui convocada, certo, para prestar algumas opiniões, alguns esclarecimentos na Rádio Amaragi FM, como também ontem à noite na Web TV, como também em outra rádio que é da cidade de Gravatá e está interligada às cidades circunvizinhas aqui do nosso município. E é o meu papel ser transparente, ser objetiva e dizer o que eu penso. Uma vez, quando o vereador menciona, que eu já falei isso aqui na plenária, mas sempre é bom relembrar, que eu estive presente em todas as sessões, reuniões internas da casa, em nenhum momento eu disse que não estava. Quando discutíamos em comissões com relação ao projeto, eu e minha companheira, a minha amiga Maria Soares, fizemos algumas observações direcionadas à questão da mulher, de tirar o direito de licença maternidade, enfim. A gente até brincou em conversa, dizendo que se a gente fizer esse tipo de coisa, a gente vai apanhar no meio da rua. E aí ficou... Um minuto, companheira. A questão não foi tirar o direito, nós queríamos aumentar o período, acho que é de 4 para 6 meses. Dá licença, isso, para permanecer os 6 meses. Nós queríamos aumentar. Viu? Isso mesmo. Era isso. Muito bem corrigido, Maria. Foi exatamente isso, para garantir mais direito à gestante. E aí a gente fez algumas alterações, como é de sabedoria de todos os vereadores, mas no ato da votação, no meu entendimento... Só uma partezinha. Teve a da licença maternidade, teve a licença, aquela por doença, que era 3 meses, a gente conseguiu acompanhar para cima. Teve a da carga horária também, ou seja... Isso foi discussão nas comissões que os vereadores conseguiram e ganharam nessa briga. Pode continuar. Certo. Então, fizemos algumas observações.
Mas o que eu pude perceber é que num projeto enviado pelo Executivo, né, que no dia da votação eu não estava, e se eu estivesse, eu iria me posicionar querendo compreender as emendas modificativas que nós apresentamos, porque ela não estava explícita no projeto, da forma que veio do Executivo. Vereador, a senhora me dá uma palavrinha? Pois não. Mas isso procede a respeito da entrevista ontem, se foi dito que antes da eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Deixa eu só explicar com relação à questão aqui das reuniões internas. Então, o que me chamou a atenção foi que, de certa forma, o Executivo, no meu ponto de vista, não deu muita importância ao que a gente tinha discutido e, no meu entendimento, teria enviado emendas modificativas para que viesse explícito no projeto, explicando essas alterações e garantindo os direitos, né, em realidade. Com relação à entrevista, eu não posso me responsabilizar pelo que o locutor diz ou deixa de dizer. Eu posso me responsabilizar pelo que eu falo. E aí ele me perguntou por que eu não fiquei na reunião lá atrás. E eu disse que estava lá em reunião e saí para fazer alguns requerimentos. Está meio folgado, já ajeitei. Então, eu disse a ele o seguinte, que não fiquei na reunião porque eu tinha alguns requerimentos para fazer. Que eu tinha alguns requerimentos para fazer. E aí eu fiquei fazendo na parte da tarde, e o presidente, o advogado estava até aqui na Câmara, e eu fiquei bem à vontade fazendo, e tinha alguns para finalizar. E aí eu falei, de certa forma, que não permaneci também na reunião, porque eu achei que o que iria ser falado lá dentro, tratado lá dentro, com a comissão de professores, com o sindicato presente, poderia ter sido tratado aqui na plenária. Uma vez que a gente tinha um quantitativo maior de pessoas, de professores, de servidores, na sua totalidade, e que o que estava sendo discutido lá dentro, automaticamente poderia ser discutido aqui na plenária, no meu ponto de vista. E em achar uma falta até de respeito com os demais que estavam aqui fora, porque divergem as opiniões, cada servidor, eles decidiram entre eles uma comissão, mas sempre estava perguntando, mas a minha opinião não é igual a de fulano, não é igual a de Beltrano. Então, isso foi um direito meu, que me assiste, em não querer permanecer na reunião da sala de reunião lá atrás e sair, vim aqui para frente, aguardar os nobres colegas para, assim, iniciar a sessão. Quando fala da questão de arrumadinho, não partiu da minha pessoa, né? Partiu do próprio locutor, quem ouvir a gravação, eu acho que tem gravado no Facebook, não sei, ou até mesmo solicitar da rádio, vai entender que foi ele que colocou isso aí. E partiu da minha pessoa dizer, eu acredito que não, mas se houve, eu não estava presente. Se houve algum tipo de conversação, onde os vereadores comentaram, alguém, acho que Heron também comentou, que ninguém ganhou dinheiro para aprovar, ninguém barganhou nada. Pronto, foi o presidente, e eu acho que Heron também mencionou. E ele falou nesse sentido, eu disse, eu acredito que não, porque o vereador ele já recebe o salário dele, ele não precisa estar barganhando nada com ninguém. É nosso trabalho atender os anseios da população. Então, se houve, eu não posso dizer porque eu não estava, mas eu acredito que não. Essa foi a minha colocação, e vocês aí podem procurar os direitos de vocês, e se achar que eu me equivoquei em alguma palavra, pode procurar o direito. Eu estou aqui para responder tudo que eu falei e me responsabilizo por tudo que eu falei. No mais, foi exatamente isso. Quando o vereador Heron fala que, em mandato passado, o prefeito, com a secretária da época de Educação, não valorizou, eu concordo. Muitas vezes aqui trazíamos discussões, o presidente da época, que é professor, é da classe, Claudinho, levantava várias situações aqui, e eu nunca fui contra professor nem a nenhum servidor. Ele errou, inclusive errou quando saiu sem pagar o salário dos professores, como deveria ter pago. Cometeu erro que também outros gestores que passaram, que antecederam ele, também cometeu. E eu cheguei nesta casa e disse, parece mais que é uma doença, que todo prefeito, quando entra, no final tem que aprontar alguma coisa com o servidor, e principalmente professor, do nosso município. Então, estou aqui aberta, com muita tranquilidade, para esclarecer qualquer dúvida dos demais colegas. Muito obrigada. Continua a facultada a palavra com a tréplica o vereador José Heron. Só para concluir,
Realmente. Agora, essa questão de discussão lá dentro deveria ser aqui. Como é que a gente iria discutir aqui? Uma coisa que eu fui ler na íntegra, todo o PL, todo o projeto de lei, e nem conseguia ler. Um monte de gente aqui, muitas pessoas exaltadas. O que é que eu quero dizer? Virou o cenário perfeito para a vereadora. Aí seria perfeito para a senhora discutir ou falar alguma coisa, porque quando a gente ia tentar explicar alguma coisa, não conseguia. Eu fui ler, simplesmente ler. É só ler para ter interpretação. Então, eu acho, sim, monta-se comissão, chama-se o sindicato, que é o representante legal dos servidores. Também o servidor, que estava da rádio também, estava lá, ou seja, tinha todas as pessoas que poderiam representar. Houve uma prévia, mostrou-se o parecer, daí vem a solução. Eu acho que, tipo assim, poxa, o cara faz 1000, aí mal entendido, vale por 1000, ficou dessa forma. Então, a reunião interna, na minha opinião, deveria ter sido feita. Eu parabenizo o presidente por ter chamado no momento interno, para que não haja... eu achei, não teria como conversar aqui, isso é fato. Foi um cenário perfeito, e isso aí eu posso até parabenizar politicamente, pela oportunidade que você pegou. Em relação ao mandato, só para terminar, realmente, o mandato do ex-prefeito foi fome, peste e guerra. Realmente também, de fato, hoje os vereadores estão aprovando esse projeto, um piso salarial. De fato, eu tenho que parabenizar a prefeita por ter pago, já faz uns meses, o piso respeitado. Poucas cidades no interior de Pernambuco pagam, e agora vem essa atualização. Se eu não me engano, esse projeto de lei ele foi sancionado, ou foi apresentado dia 27 de janeiro. Então, é interessantíssimo. Claro que vai retroagir, vai pagar o de janeiro também, mas só teria como ser pautada hoje, porque foi recebido ontem, dia 23. Então, a gente tem urgência na melhoria. É isso que eu quero falar. Para não esticar mais, muito obrigado, senhor presidente. Até a próxima. Continua facultada a palavra, com a palavra a vereadora Maria José. Em relação ao projeto que foi aprovado, eu aprovei. Agora, eu acredito que os que fizeram parte da gestão passada lembram quando nós, na sala da presidência, discutíamos com os jurídicos do município em relação a quando tirava a licença premium, não recebiam a insalubridade. Inclusive, eu sou funcionária, tenho 2 licenças premium para tirar, e até o momento não tirei, porque desde quando venceu a minha primeira licença, já se descontava a insalubridade. A gente não recebia. Por isso eu fui segurando, e hoje eu tenho vou fazer 22 anos, tenho 2 licenças premium, e não tirei. Votei em um projeto que prejudicava a mim mesmo, por orientação do jurídico, que dizia que era pagamento indevido e também dava improbidade administrativa, desde a gestão anterior. Eu acredito que os vereadores que fizeram parte da gestão anterior lembram disso, quando havia as reuniões. Então, é isso que eu tenho a dizer para lembrar. Bem, obrigada. Senhor presidente. Continua facultada a palavra. Por favor. Posso fazer uso? Desculpa, com a palavra o vereador Cláudio. Não, só gostaria de endossar as palavras da vereadora Maria Soares. Na conversação, e aí antes de entrar nesse mérito, eu gostaria só de não assistir nenhuma entrevista ontem, mas todo o contexto que foi apresentado aqui no plenário, a única coisa que poderia ser feito era mostrar à população que a Câmara está aberta para apresentar qualquer informação e o cidadão participar, indagar. Inclusive, o Sindicato dos Servidores sempre tem participado das reuniões. As sessões internas de cada comissão permanente, ela é aberta para as pessoas que querem receber informações ou até opinar. Inclusive, muitos vereadores compartilham o projeto, eu sou um desses vereadores,
com categorias, com a sociedade, para saber qual a opinião dele. Se ele tem alguma sugestão para inferência, se ele tem alguma sugestão para supressão do projeto, se ele tem alguma indicação até de projeto que possa favorecer o município. É dessa forma que se faz o legislativo. E essas reuniões, nenhuma delas é fechada. A reunião é lá atrás, na sala de reuniões, porque lá é a sala de reuniões. Aqui é o plenário, é diferente. Então, todas as reuniões de comissão permanente, elas são internamente. Assim como é em todas as câmaras de vereadores, assim como é na Câmara de Deputado Estadual, na Câmara de Deputado Federal, tem a sua sala específica de reunião de comissão permanente. Às vezes, por desconhecimento de algumas pessoas que não procuram informação, que não procuram ler, que não busca de outras pessoas indicações, aí termina falando o que não deve e falando o que é mentira. Mas, todo aquele cidadão que se sentir à vontade pode buscar dessa casa quando vai ser os dias das reuniões, seja conjunta ou não, ou por comissão individual. Essa casa vai mostrar e a pessoa pode, inclusive, assistir essas reuniões. São reuniões abertas, nunca foram fechadas. O único fechamento pelo fato da reunião ser interna. Isso é um ponto. Todo projeto, antes que chegue aqui no plenário, ele é discutido exaustivamente pelas comissões. E é importante destacar que, nesse período, a Câmara ela tinha iniciado uma reforma. E a aprovação, quando ela foi feita lá atrás, foi porque não tinha como usar o plenário. O plenário estava sem um forro, estava consertando o teto, e o ambiente aqui não era favorável para a gente estar aqui no plenário discutindo essa questão. Mas foi transmitido, tanto é que muitos botaram o vídeo da leitura, da aprovação e assim por diante. Isso é só para mostrar a lisura, o cuidado que se tem de tudo que se discute aqui nessa casa. Em nenhum momento, nenhuma discussão, ela foi ou é a porta fechada. Ela foi ou é tirando o cidadão da discussão, ou os segmentos que compõem ou que representam o cidadão. Nunca foi e nunca vai ser, até porque é proibido por lei. É bom que se diga bem isso. Então é importante que cada pessoa, quando for falar alguma coisa, antes de falar, procure de fato saber o que é a verdade ou como se procede, antes de falar uma mentira, principalmente em rede de difusão. Então é importante ter esse reconhecimento e esse cuidado. Cada pessoa que leva informação para o cidadão, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele chega a muitas pessoas. A partir do momento que você leva uma mentira para as pessoas, é um crime. Hoje, fake news é crime. Então é importante que se saiba, se entenda, ou se não entender, vem aqui que a gente explica como é o processo legislativo. Nós temos o nosso regimento também para isso. Quanto à questão propriamente dita da matéria, é bom que se diga, como Maria bem citou, que todo o contexto que foi apresentado ali era uma regulamentação do que se vinha desenvolvendo em gestões passadas e atual. Como Maria bem citou, nós temos, por exemplo, o cargo de professor que não perde a questão do exercício do magistério. Nós temos agentes de saúde que automaticamente eles já têm insalubridade propriamente dito dentro do cargo, porque eles nunca vão deixar de ser agente de saúde. Nós temos técnicos em enfermagem que serão sempre técnicos em enfermagem e têm direito à insalubridade permanentemente. E assim como outros cargos que na própria portaria já indicam que são cargos que têm atividades insalubres. O nosso entendimento, pelo menos o meu, naquele período que foi acatado e aprovado o relatório, foi nesse caminho, que essas atividades que têm a insalubridade permanente dentro do seu próprio cargo não seriam atingidas. Cargos como o meu, por exemplo, que é auxiliar administrativo, que eu também sou funcionário, assessor administrativo, entre outros, que não necessariamente têm a insalubridade ou adicional de autor dentro do cargo, ele ficaria variável porque dependia de onde ele estaria. Então não são todos os cargos do município que recebem insalubridade ou outro benefício temporário. É bom que se diga isso. Se existe um mal-entendido, está se procurando resolver isso. O que é mais importante é que as pessoas sempre falem a verdade do que está acontecendo e de que forma foi feito. É que as pessoas entendam que esse imbróglio jurídico que foi gerado dentro de um projeto de lei e que hoje é lei, está se procurando entender e resolver para que nenhum servidor perca o seu direito. E é bom que se diga que algumas situações que foram causadas de alguns servidores que disseram que eles não teriam direito, foi equivocada e foi de forma errada. E é isso que esse legislativo está procurando mostrar e reconhecer que
todos esses citados e tantos outros que tenham direito não podem perder os seus direitos. Porque, inclusive, a sua própria portaria de admissão já indica esses processos de insalubridade. E aí a sugestão é que os servidores que têm para tirar licença premium aguardem até a conclusão do processo, porque podem ter certeza que vocês não vão perder o direito que vocês têm e que foi adquirido e garantido. Em nenhum momento essa casa pensou nisso. E de forma alguma pensará, porque, como dito e como todos nós sabemos aqui, nós estamos aqui para defender o povo. E o povo subentende-se todos os segmentos que prestam serviço público na Prefeitura de Amaragi. E nenhum vereador aqui tem fala diferente ou distona da fala que eu estou indicando aqui. E em nenhum momento, pelo menos nesses 2 mandatos que a gente tem levado, nenhum vereador aqui foi contra a servidor público. Porque nós prestamos e valorizamos os profissionais, aquelas pessoas que procuram zelar pelo serviço público e de qualidade. E como é que nós vamos mudar agora isso? De maneira alguma. Lembrando que nós temos aqui 3 servidores. Eu sou um servidor público aqui de Amaragi, Edson é outro servidor público e Maria também. Seria muito estranho nós irmos contra a nossa pessoa. Eu reconheço que pelas minhas atividades eu não tenho direito, mas é o meu cargo. Não é todos os cargos. Aqueles que têm direito, tem que ser preservado o direito sim, vai ser mantido sim. E é para isso que nós estamos aqui e vamos continuar lutando sim, pelos servidores públicos, para que continuemos valorizando para que eles possam, de fato, prestar um bom serviço público. Maria. Lembrando também que, no caso, estamos vereadores, mas não é a nossa profissão. Nós vamos nos aposentar como funcionários públicos. A parte está concedida, vereador. Senhor presidente, nobres colegas, plenário presente. Senhor presidente, eu tive atentamente na penúltima reunião dessa casa. Eu queria falar, mas, infelizmente, eu achei que não era momento de falar isso. Eu tenho aqui nessa casa 25 anos como vereador. Eu quero que venha aqui um funcionário público que diga que eu fui contra ele até hoje. Quero que chegue aqui algum aqui agora e diga isso. Sempre briguei por um funcionário público do nosso município. E não era agora que eu ia votar contra, não. Que a gente ia fazer nada errado para prejudicar nenhum funcionário do nosso município. Mas, infelizmente, tem pessoas que gostam de tumultuar as coisas. Que não sabem o que está falando e quer vir para querer aparecer. Eu nunca gostei de aparecer. Eu sempre fui um cara leal e sempre fui um cara que só fala a verdade que tem que falar nessa casa. Aqui nessa casa tem 7 homens e 2 mulheres. Eu nunca vi nenhum político aqui, nenhuma, e nem nesse caso, está atrás de propina ou pegando alguma coisa para votar em algum projeto. Tá certo? Isso que me dói como vereador. Tá certo? Eu quero aqui, desafio, qualquer uma pessoa que já viu pegar um centavo de político nenhum no nosso município. Por isso que eu estou indignado. Estou chateado. Porque essa casa tentou, durante o dia da segunda-feira, cheguei aqui 8 horas da manhã, juntemos com todo o vereador sentado ali na sala de reunião, tentando resolver uma dúvida que tinha dentro do projeto. Chamamos o assessor jurídico da prefeitura, chamamos o assessor jurídico da Câmara Municipal, sentamos e entramos em acordo. Chegou o sindicato, chegou aqui a secretária de Educação do município e vários professores. E chegamos a um acordo. Foi ligado o telefonema para a prefeita Aline e ela, na mesma hora, autorizou o assessor jurídico da prefeitura que fizesse um ofício dando força a gente daquilo que a gente queria. O parecer, e veio o ofício para essa casa. Certo? Em momento algum, nenhum professor, nenhum funcionário público iria perder nada do que tem de direito dentro do município. Mas
Não desmancharam ainda o palanque político. Estão continuando do mesmo jeito. Política não se faz assim. Se faz política com a verdade. Não se faz política com mentira, não. Estou aqui e desafio qualquer um que perdeu alguma coisa no com relação ao direito que o professor tem hoje, é mais do que justo. O professor devia ganhar muito dinheiro, porque o professor é quem forma todo mundo. O professor forma um advogado, o professor forma um médico, deve ganhar muito bem dinheiro. É mais do que justo. Estamos aqui hoje para aprovar esse projeto, para que o professor tenha a sua direito de receber seu dinheiro, tá certo? E eu, senhor presidente, eu queria pedir uma coisa ao senhor. Todo projeto que fosse aprovado nessa casa, eu queria que o senhor carimbasse aqui na casa, aprovado ou reprovado, tá certo? Porque fica mais livre para a gente, tá bom? E com relação, outra coisa que eu queria falar também, que esses projetos foram todos analisados por todos os vereadores que estão nessa casa aqui. Todo vereador foi ciente de que foi votado. Quem não votou porque referendumento não pôde vir. Mas todo vereador estava ali, vendo aquilo ali e vendo as coisas que tinha dentro do projeto. Tá certo? Mas, infelizmente, está aí. Mas o povo vai entender amanhã que somos justos. Que a gente quer o melhor para o funcionário público do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Só um instante, que Cláudio Roberto, ele apenas passou a parte dele, para ele concluir a fala. Não. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os vereadores aqui presentes, plenário presente. Eu venho aqui só parabenizar a prefeita Aline Gouveia por ter enviado esse projeto para a Câmara, que beneficia os professores de Amaragi. Os professores de Amaragi estão de parabéns por ser agraciados com esse projeto, porque poucas cidades de Pernambuco vão receber essa atualização. Então, eu só tenho a dizer que os professores estão de parabéns, a prefeita estão de parabéns também, a prefeita Aline Gouveia, e os vereadores aqui presentes que aprovaram esse projeto, que nenhum vereador aqui faz nada contra os funcionários públicos, sempre a favor, nunca é contra. Se houve alguns fake news nesse projeto aí que saiu na rua, que o povo inventaram, mas com certeza a gente aqui nunca vai ser contra os funcionários públicos. Obrigado. Finalizando a fala, e aí eu queria parabenizar todos que fizeram uso da palavra como complementação, e isso é importante, né? Acho que todo processo transparente nos ajuda quando a gente vai falar. E essa casa, graças a Deus, tem a oportunidade de sempre apresentar, dentro de suas falas, todo o processo que tem sido, de fato, seja por mídia, seja presencial, de uma forma bem transparente. É importante destacar, mais uma vez, que a sociedade amaragiense precisa estar mais próxima do Poder Legislativo. Nós fomos eleitos para representar o povo, e é por isso que precisamos da opinião do povo nas atividades desta casa. É importante que a escuta seja permanente, como sempre tem sido. E todo aquele que se sentir à vontade, se motivem, participem assistindo às reuniões, mandando mensagens, mandando ofício para essa casa, procurando informações dos projetos que ainda faltam ser votados, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Se tiver sugestões de alteração, inclusive do regimento interno dessa casa, da lei orgânica, que o façam, porque você faz parte de uma sociedade. Nós estamos procurando construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais digna, uma sociedade em que pessoas que nós presenciamos ainda nesse mundo, que passam fome diariamente, que não tem R$1 para comer, de pessoas que não têm assistência médica, de pessoas que muitas vezes não conseguem chegar à escola no dia de hoje. Mas não porque não tem transporte, não porque não tem escola, não porque não tem professor, mas porque ela se sente acanhada porque não tem uma roupa para vestir, porque não tem uma sandália para usar. Porque essas situações são situações muito presentes em uma sociedade e que devem estar sendo discutidas permanentemente.
assim como os direitos dos servidores que existem e outros que precisam existir. Nós estamos discutindo aqui constantemente a necessidade de organizar o plano de cargos e carreira para todos os servidores. Se não fosse, por exemplo, de intenção dessa casa, valorizar os servidores do município, não estaria se discutindo isso aqui. E essa discussão se iniciou, não foi porque existiu essa controvérsia nesse projeto de lei, dessa lei de segunda-feira, não, porque o requerimento foi antes disso. É bom que se diga isso. E nós vamos continuar lutando, sim, como eu disse segunda-feira, e não só a minha pessoa, como todos os vereadores aqui dessa casa, não é porque as pessoas falam mal da gente que a gente vai desistir de lutar pela comunidade amaragiense. Não é porque as pessoas falam inverdades, usam fake news contra essa casa, que a gente vai deixar de apresentar leis que favoreçam tanto os servidores quanto toda a comunidade e sociedade amaragiense. Vamos continuar na mesma luta. Foi por isso que nós nos apresentamos para representar o povo. E vou dizer que eu nunca vou baixar a guarda. Para vocês terem uma ideia, eu sou servidor público, minha mãe é servidora pública aposentada e meu pai é servidor público aposentado. Então, todo esse contexto, assim como de tantos outros aqui, mostra que nós temos responsabilidade, sim, com todos os servidores do município de Amaragi, e nós não vamos tirar e nem perder esse direito que nós temos. Podem ter certeza, os servidores, que essa casa, todos os vereadores no seu conjunto, vão continuar lutando, buscando melhorias para todos os servidores públicos. Dessa forma, quero agradecer ao meu Deus pela oportunidade que Ele sempre me dá de poder estar aqui. E tenham um bom dia a todos. Continua a facultada a palavra. Com a palavra, Osés, vereador Osés Deinha. Bom dia, senhor presidente. Oi? Tá? Eu acho que é aqui, mano. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros colegas vereadores. Bom dia, ouvintes das redes sociais. Oi? Bom dia a todos, mais uma vez. Eu quero falar um pouco do projeto da segunda, como falou o companheiro Pimpão, que na segunda estava muito, vamos dizer, muito, a gente se discutiu o conteúdo no momento. Tinha muitas pessoas, muitos professores, muitas pessoas para se falar, para se comentar. Aí eu quero dizer aqui que eu votei no projeto, não tenho medo nenhum de dizer, sou homem para falar, certo? Que a gente faz as coisas e não vou voltar atrás do que eu fiz. Vou dizer que não fiz, realmente eu fiz. Agora, quer dizer, se houve um erro, se existe erro, a gente tem que buscar, em busca do erro que houve. Se tem algum texto num projeto que tira direito de servidor, que tira direito, a gente vamos corrigir. Está aqui para corrigir, a gente é humano. Quer dizer que a gente é humano, e o humano tem o direito de errar. Quem é que não errou? Quem é que não erra? Agora vamos em busca do consertar o erro, se houve erro. Entendeu? Eu quero dizer a vocês que às vezes a gente se esconde, às vezes tem pessoa que não quer afirmar que votou. Entendeu, companheiro Marcelo? Mas eu sou certo que votei, eu não tenho conhecimento jurídico, consultamos os advogados da casa, discutiu os projetos, não foi só o vereador Deinha, como hoje todos os vereadores, o sindicato presente, todos no momento achou que não tinha erro no projeto, não ia mexer com o servidor. Mas se acontecer esse erro, nesse passado tempo aparecer esse erro, estamos aqui para consertar. Eu acredito que eu estou à disposição para consertar isso aí, se teve erro. Se tem erro realmente que jamais a gente vai prejudicar aos professores. Minha esposa é professora, a gente tem colega aqui da casa é professor, tem mãe de professor, eu acredito que ninguém tem essa intenção de prejudicar os professores, nenhum servidor público. A gente estamos para consertar essa casa, eu acredito que essa casa é uma casa verdadeira, que não vai deixar que isso aconteça. Em relação à calada, em relação aos projetos que estão sendo na calada, aí eu acredito que não teve nenhum mistério, a gente discutiu. Agora volto a pedir novamente que esse projeto venha com antecedência, venha com tempo,
para que a gente tenha discussão, a gente mande mais um convite para o sindicato, que comunique os servidores, que a gente vem fazendo esse trabalho, vem comunicando. Existe a dificuldade dos servidores comparecer, mas peço que compareçam para a gente discutir, porque um erro se conserta, não vai ficar para sempre, a gente tem que consertar, a gente tem a opinião da população, do servidor é importante. A gente aqui não está para definir totalmente, está para discutir e ver o melhor para o povo, para os servidores. E quer dizer, amigo Heron, em relação à fome, peste e guerra do governo passado, que realmente houve uma dificuldade, uns erros, eu também participei, mas também o governo da prefeita Aline, hoje é diferente, é Draco, SBT, Bandeirante, RTV, enfim, todos têm seu defeito, mas precisa que se conserte. Muito obrigado. Continua facultada a palavra. Com a palavra a vereadora Júlia. Eu gostaria só de frisar algumas situações que concordo com o vereador Cláudio Roberto, quando ele disse que é preciso ter informações precisas, né? E esta casa, sim, tem passado por algumas situações, e já que agora estamos nesse momento de entendimento e de expressar o que a gente está sentindo, da mesma forma que eu procurei o vereador Heron pessoalmente, em sala de reunião lá atrás, com relação à postagem que ele fez com relação aos transportes universitários. Eu entendo, eu estava aqui presente, e o vereador solicitou do Executivo que fossem liberados os amarelinhos, né, enquanto não fizesse a licitação ou não tivesse solucionado o problema. Mas aí, na postagem, tinha um subentendido de ônibus gratuito. E aí, automaticamente, a população caiu em cima dos demais vereadores, eu acredito, comentando que só o vereador Heron foi quem defendeu, só o vereador Heron é quem está a favor de nós universitários. E aí eu tive o cuidado de explicar e de dizer que quem lesse na íntegra o requerimento e até assistisse à reunião, iria até ouvir a resposta da prefeita com relação à sua solicitação, uma vez que ela disse aqui na plenária que não tinha jurisprudência para liberar os amarelinhos, correto? E que iria tomar outras medidas para que fossem resolvidos. Então, é muito importante que essa casa ela permaneça existindo essa sintonia. Quando eu tenho cuidado de dizer e de ter me posicionado em alguns momentos lá atrás, de que eu faço parte da Câmara, e quando sai uma notícia que a Câmara fez, eu me englobo de certa forma, porque eu faço parte dela. Na sua totalidade, são 9 vereadores. Então, de forma alguma, eu vou estar aqui também querendo jogar contra a vereador nenhum. Eu quero deixar bem claro isso. A minha posição pessoal, política, cada um aqui também tem e deve ser respeitada. Então, quando o vereador diz que para mim foi bom, né, porque foi um palanque, né, como se eu tivesse me apropriado da situação politicamente falando, infelizmente eu não estava no dia do ato da votação. Então, automaticamente, quando os servidores começaram a ver a sessão e que eu não estava presente, começaram a me procurar. E aí a gente recebeu, o Pimpão estava até no meu gabinete, a professora Isabel Lins, com sua filha, que é advogada, que veio aqui na Câmara tirar alguns esclarecimentos. E aí, de uma forma, eu posso até dizer assim, nervosa, porque foi quando ela chegou no RH e tomou aquelas informações junto com outros funcionários, foi quando eu disse bem aqui na sessão passada, talvez a Prefeitura esteja entendendo que esta casa está trabalhando contra a Prefeitura e contra o povo. E jamais essa casa vai tratar de algo que seja contra o povo de Amaragi. Eu vejo claramente nas falas de cada vereador, mas a forma que os funcionários do Recursos Humanos, infelizmente, passaram para alguns servidores, não foi de uma forma muito feliz. E aí começou todo esse tumulto, toda essa confusão, e acabou a gente tendo aquela demanda de pessoas aqui. Eu vi que os vereadores queriam se posicionar, mas diante do barulho, da euforia, da revolta, eu posso assim dizer, dos servidores em ver que seus direitos estavam sendo retirados, né, de uma forma brusca, eu posso assim dizer, não tiveram muito êxito. Mas quem está na vida pública tem que estar a postos para receber aplausos e também
para receber vaias. Isso é muito comum. Eu trato disso com muita naturalidade, porque quando a gente se coloca a um cargo público, tem pessoas que gostam do nosso serviço e tem pessoas que não gostam. Né? Jesus Cristo não agradou a todo mundo, então não vai ser Júlia de Berna que vai agradar. Agora eu aproveito, senhor presidente, essa oportunidade para dizer da importância que o Executivo tem que dar aos servidores, de mandar aqui para essa casa o posicionamento, se vai revogar a lei, se vai acatar o pedido de revogação dessa lei, se vai mandar aqui um projeto onde deixem tudo esclarecido, garantindo os direitos tanto da classe da educação quanto de outras classes do nosso município, porque os servidores ainda não estão com uma lei propriamente dita que assegure, né, assim, Itamar, os seus direitos. Então, eu acho que o maior objetivo, a maior importância que deve se ter é continuar batendo nessa tecla para que seja enviado um projeto de lei para esta casa, onde realmente seja esclarecido dentro da lei os direitos e os deveres também dos servidores do nosso município. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Zé Orel. Senhor presidente, volto à minha fala. Agradecer também à vereadora Júlia por citar o requerimento ao qual foi aprovado aqui na plenária por todos os vereadores e a nossa prefeita estava aqui. A postagem ela é muito simples e objetiva. Ela pede ônibus grátis, o amarelinho, até porque o amarelinho ele não pode ser cobrado por ser um bem público. O requerimento, quando ele é aprovado, ele vai para o nosso executivo e em algum momento em que o nosso executivo ele possa vir ser notificado, pode-se apresentar o requerimento e mostrar, por exemplo, ao Ministério Público que realmente é um caráter de urgência. É só ler, aproximar a imagem e ver que foi um requerimento. Posterior à minha postagem, eu postei o vídeo exclusivo da minha fala e tem a fala da prefeita. Então, em relação à minha postagem, é simples, objetiva. Então, agora se tem lá grátis, é porque o ônibus é amarelinho, não pode ser cobrado. Amarelinho. Sou muito esclarecido em relação a isso, porque fui e participei de todas as viagens possíveis da minha faculdade, 5 anos. Então, eu bato no peito e tenho que defender. Mesmo sendo teoricamente do governo, porque votei em Aline, eu poderia não colocar o requerimento. Ah, mas Heron é do governo, Heron não ajuda a gente. Sou do governo, muitas coisas que é bom para Maragi, apoio, óbvio, tanto é que coloquei o requerimento. Muitas pessoas podem dizer assim, oxe, Heron é doido. Não, eu sou imparcial, o que é melhor para os estudantes, eu faço. Eu tenho um lado. Por isso que eu coloquei o requerimento. E em nenhum momento eu feri aos colegas. O requerimento foi feito aqui, foi aprovado aqui. Agora, usar de má fé uma pauta onde a vereadora, ela sempre se posicionou nas comissões favoráveis. Sempre. Sempre posicionou. Senhor presidente, os vereadores uma parte, estão vereador, aqui. se me permite. Sempre me posicionei fazendo as observações que gostaríamos que fossem modificadas da forma que deveria ser. Que todos os vale salientar vereadores isso. opinaram. Todos os vereadores opinaram e nossas observações que foram citadas no momento. Essa que citei aqui, todas as observações foram feitas por todos os vereadores. Todos os vereadores em comissões, foi debatido sobre esses tópicos e nós ganhamos muitas coisas. Retiramos coisas do executivo que dava para tirar. Outras é lei federal. E aí ficou nesse entrave. Agora, eu tenho um posicionamento político. Teve 2 vezes que a senhora vereadora não compareceu. Foi nessa votação. Gostaria muito que a senhora tivesse, porque hoje o diálogo seria diferente. Ou seria incoerência da sua parte, ou seria posicionamento político. Seria muito interessante. Agora, o outro que era super importante a sua vinda aqui, era na aprovação das contas do ex-prefeito Rildo, para ver se a senhora ia votar contra o favorável à rejeição das contas dele. No mais, muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só uma parte. Eu acho que o vereador não recorda, eu não estive presente, mas eu me posicionei nesta plenária dizendo que era contra, porque o parecer veio com indicação de rejeição. Então, parabéns. Muito e obrigado. eu votei contra e fiz algumas observações incrível, que hoje também relembrei. Situações de professores que deixaram de receber os seus vencimentos, de alguns funcionários, e falei, parece mais que é uma doença,
que todo prefeito que passa, Isso. que antecedeu o senhor Rildo Reis, o senhor Jânio Gouveia na época, também levou o dinheiro do povo de Amaragi. E eu não sou a favor, eu sou contra. Concordo quando o vereador diz que tem que se ter posição, independente de ser a favor da prefeita ou não. Entenda que o posicionamento do vereador ele deve independer de questão de executivo ou não. Nós fomos eleitos para estar do lado do povo de Amaragi e para querer o bem do povo de Amaragi. Fui da gestão de Rildo Reis, certo? Não sou da gestão de Aline Gouveia, mas eu sempre fui coesa ao ponto de decidir com a minha própria habilidade da minha pessoa, sem deixar que nenhum executivo interferisse na minha fala. Algumas vezes me cobravam: Júlia, está parecendo mais que tu está junto da prefeita. Júlia, está parecendo que tu está contra, na época, Rildo Reis. Eu sou o que o povo de Amaragi merece. Meu lado é o povo. Foi por esse posicionamento que eu coloquei o requerimento dos ônibus amarelinhos favorável aos universitários. Exatamente, e lhe parabenizo por isso, porque independente de questão de executivo, nós estamos aqui para defender o que é direito do povo. Agora, também o que me deixa pasma é que até o momento, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, a gente sabe que está veiculando várias notícias no nosso município e até então a prefeita em si não tomou nenhum posicionamento com relação ao ocorrido do secretário de saúde do nosso município. E aí eu gostaria de frisar aqui em minha fala, senhor vereador, presidente. Vamos encerrar só essa parte do assunto de vocês, porque a gente está num debate relacionado a esse direito do funcionário, né? Isso, então para concluir em relação ao Mas não deixa de ser funcionário. Ele, além de estar na pasta de saúde, ele é funcionário da cidade. Mas quando eu falo, a discussão em que vocês estão fazendo com relação... Pronto, então vai ter outro momento para essa situação. Tá bom, então, muito obrigada. Presidente, para encerrar, voltando à pauta, a pauta importante é essa aqui. É o professor valorizado nesse governo. No governo anterior, era só um salário mínimo. Continua facultada a palavra. Com a palavra a vereadora Maria José Soares. Só assim, né, uma observação, porque em relação aos projetos que vêm para essa casa, todos estão sendo analisados. Graças a Deus, desde o início da gestão anterior, nós nos sentávamos e analisávamos parte por parte, com apoio dos jurídicos. E esse passou, não concordava, mas como dizia que gerava improbidade, que era pagamento indevido, e não a todos os funcionários, né, era apenas a uma parte, a qual eu faço parte dela. Mas eu digo ao povo de Amaragi e aos funcionários que o papel do vereador é estar do lado do povo e estar defendendo os funcionários. E eu estou aqui para isso. E outra coisa que andou aí nas redes sociais também foi um áudio dizendo que o transporte gratuito dependia dos vereadores. Que fique claro que não depende dos vereadores. Os vereadores estão aqui para receber o projeto, analisar e aprovar. E eu tenho certeza que todos, no momento que vier, vão estar aqui para aprovar isso aí também. Nós temos a informação que no momento não pode, mas... Esse áudio veio de quem, Maria? Continuamos aguardando. Não, eu não quero citar nomes para evitar problemas, mas já foi comunicado à secretaria e eu acredito que ela deve tomar providência. Maria, só Obrigada. uma parte. Só quero lembrar do projeto de lei que essa casa aprovou, que foi enviado pelo Executivo, onde dava autorização à prefeita a pagar 50% dos valores relacionados ao transporte universitário. E inclusive, esse projeto de lei hoje já é lei. Então, na prática, o que veio do Executivo para ser aprovado para o transporte universitário, essa casa aprovou. Inclusive, Cláudio, nós pedimos para colocar a emenda que no momento que o município tivesse condição, que esse transporte se tornasse gratuito. Eu não sei se consta essa emenda no projeto, mas que foi pedido foi. Viu? Obrigado. Continua facultada a palavra. Posso? Pode. Presidente, resumindo, a respeito do assunto do projeto que foi segunda-feira, a gente, quando de manhã se deparou com alguns professores, pela manhã, com o sindicato, e imediato veio a preocupação de todos que estavam aqui, para resolver e solucionar
esse problema. Vamos resumir. Problema esse que eu vi, estava presente, o presidente ligou, o jurídico da casa estava presente, que isso fique bem claro para os funcionários públicos de Amaragi. O jurídico da casa, da Câmara, estava presente, o da Prefeitura estava presente, os vereadores tentando resolver o problema. O presidente imediatamente ligou para a prefeita. Ela imediatamente falou com o jurídico da prefeitura para que fosse resolvido o problema. De que maneira? Dr. Elton mandou requerimento, posso assim dizer, um ofício, para essa casa, já tomando as providências. Está aqui presente o sindicato, tentando resolver esse problema. E eu quero deixar aqui claro para os funcionários públicos que a gente está empenhado. Se houve alguma falha, Itamar, a gente buscou durante a segunda-feira todos os vereadores resolver, junto com você, junto com alguns professores, e imediatamente a prefeita mandou um ofício, um parecer para o doutor Elton, para essa casa, pedindo para que se mudasse, e com certeza que fique bem calmo os funcionários de Amaragi, que isso vai ser resolvido. Desde já, presidente, eu agradeço e vou pedir licença para me retirar. Ô, companheiro, antes de alguém se retirar, eu só vou pedir, porque a gente tem vou pedir que o representante do sindicato ele seja breve, até porque eu quero também passar a palavra, mas pode fazer, Itamar. Eu só queria esclarecer aqui que a reunião antes, lá atrás, também foi provocada pelo sindicato, porque tinha muitos equívocos. Umas pessoas diziam uma coisa, outras pessoas diziam outra. E lá atrás foi bom, porque tínhamos a presença do advogado da Câmara, do pessoal, e lá a gente discutiu e viu que realmente o que era para fazer. Entregamos o ofício e a Câmara, de parabéns, porque todo mundo aprovou o nosso ofício pedindo a revogação da lei. Aí sim, aí foi esclarecido o equívoco e o desencontro de informações a respeito dos professores, não é isso? Aí queremos esclarecer isso a todos os funcionários, que a reunião de lá de trás não foi uma reunião assim, marcada, foi uma reunião que a gente achou que antes de vir para o plenário, deveria ser discutido para que, quando chegasse aqui, já estávamos com as decisões tomadas. Obrigado. Obrigado, Itamar, pelo esclarecimento. É muito importante, porque eu acho que, para quem tiver dúvida, que esteja nos acompanhando através das redes sociais, sabe que o objetivo, o intuito foi isso aí. Mas eu só vou pedir a você a licença para retirar aqui a máscara. Para concluir aqui a nossa fala, desde já, inicialmente, eu quero agradecer a cada um dos vereadores que aqui estiveram presentes. Eu acho que um projeto muito importante, sem dúvida nenhuma, e é um andamento, né? Um andamento que eu vejo como um andamento de melhorias, sem dúvida nenhuma, conquistas também. Independente que tenha vindo do federal, do governo federal, estadual, mas a gente sabe que existe outras situações de município que, até o momento, estão procurando até uma forma de contemplar, né, com essa readequação. Então, eu quero vou ser breve nas minhas palavras com relação à licença. A questão da licença, eu acho que é uma lei que já existe desde lá de trás. Essa questão de, foi implementado agora uma lei que foi estabelecida pela prefeita e veio para a Câmara. Não, gente, não. Infelizmente, naquele dia que estávamos aqui, na segunda-feira, deixamos bem à vontade, a gente sabe que existia vários interessados, mas existia também grupinhos isolados querendo tirar aproveitamento político, que
querendo fazer barulho, quando o vereador começava a falar, queria atrapalhar. Então, assim, a gente vive numa democracia, sem dúvida nenhuma, e trabalhamos dessa forma, aberta e com livre-arbítrio de você expor sua opinião. Isso é o país que nós vivemos. Agora, com relação a essa licença, voltando, isso já existia. Eu tirei licença na gestão passada e foi descontado. Eu simplesmente perguntei ao setor responsável e a pessoa que era responsável naquele momento falou para mim: não pode, porque você sabe que tem... Corretíssimo. Simplesmente, eu conheço também a lei, eu tenho conhecimento da lei. Eu acredito que tem mais 2 funcionários que me permitiram que eu citasse o nome deles aqui, que é Cláudio, conhecido como Cabo Chico, tirou 2 meses de licença, foi descontado também. Jacildo, fotógrafo, tirou 2 meses de licença, foi descontado também. Então, gente, isso não foi uma lei criada pela prefeita ou que foi aprovada por nós para tirar direito de servidor. Isso não existe. O direito de mexer com relação a quinquênio, o funcionário, o professor que tem o seu estatuto próprio, ele já tem o quinquênio. Os demais funcionários não têm quinquênio. E o que diz a lei é que não se aplicava aos professores por terem estatuto próprio. Esse é o nosso entendimento como vereadores. Então, a partir daí, essa questão da licença, eu acho que fica bem claro. Eu acho que eu já vinha e já tinha ciência disso aí, que já existia. E nem tampouco fui lá para falar, não, não, de forma alguma. Até porque eu também sou funcionário do Estado e simplesmente, quando eu tiro licença, acontece a mesma coisa, o funcionário federal. Com relação à licença maternidade, foi aquele equívoco, acho que de opiniões que houve, mas, na verdade, a opinião da vereadora, junto também com a vereadora Júlia Maria, levantaram exatamente isso aí, que era para tentar exatamente estender, não foi isso? Estender. E não tirar licença maternidade. Outra situação foi da aposentadoria. Ninguém ia mexer em aposentadoria, porque quem se aposentar hoje vai se aposentar com os seus vencimentos, como recebe atualmente. Se tem direito à insalubridade, a gente sabe que é incorporado no salário. A gente sabe muito bem disso aí. Agora, eu acho que, infelizmente, como eu falei anteriormente, existem pessoas que quis, de uma certa forma, tirar proveito. Não estou dizendo, vereadora, que a senhora foi querer tirar proveito da situação. Pessoas que nem eram funcionários, mas estavam aqui reivindicando o direito do funcionário. Mas a gente sabe que por trás disso aí existe grupinho político, que, como eu falei segunda-feira, comigo, gente, não funciona. Podem trazer carro de som, podem trazer o que quer que seja, é um direito de cada um. O que eu tiver que responder, o que eu fiz lá atrás, vou me posicionar da mesma forma, não vai mudar. Não vai mudar. Agora, só acho, na minha opinião, na minha humilde opinião, que hoje a oportunidade de tentar explicar foi o que não houve. Foi o que não houve, porque o direito ficou exatamente naquele momento, e que até abriu-se exceção para outros professores, inclusive, falar. Porque era aquele momento que a gente estava tentando esclarecer. Mas, da forma que chegaram, foi de uma forma como se a gente já tivesse cortado todo o direito que eles têm. Claro que não funciona assim. Eu sou funcionário público. Eu jamais faria uma coisa dessa. Eu tenho parentes funcionário público. Aqui nessa casa tem vereadores que são funcionário público. Eu acho que a intenção, sem dúvida nenhuma, é das melhores, não tenha dúvida. Com relação à perseguição, como eu falei na segunda-feira, existiu antes de antes. Poxa, eu fui, sim, perseguido. Eu fiquei 3 meses sem receber meu salário, pô. Eu tive que recorrer ao Ministério Público para primeiro voltar a trabalhar. Eu, como profissional de saúde,
A gente sabia da demanda que tinha o hospital, a gente sabia que funcionário adoecendo. Então, eu tive que pedir para voltar a trabalhar, e já tinha feito um requerimento legal dentro do desconforme feito diz a lei, o que manda a lei. Mas fiquei. Se eu tivesse ficado 3 meses em casa sem receber, eu recebendo, tudo bem. Até o promotor até questionou isso aí. Está recebendo? Não. Não. Então, se pelo menos tivesse, eu acho que eu também não quero ficar trabalhando sem receber. Eu quero trabalhar, porque foi para isso que eu fiz o concurso e exercer minha função, que é algo que eu amo e gosto. Então, eu acho que essa parte aqui fica bem esclarecida, assim, pelo menos da minha parte. Eu quero dizer que nós temos assim, aqui um assessor jurídico de muita competência, que é o doutor Augusto, eu acho que todo mundo conhece, filho natural daqui, filho de neto de Dona Laide, sobrinho de Cícero do Correio, que já foi vereador dessa casa. Doutor Augusto não caiu de paraquedas, doutor Augusto não é mais um de fora, não, doutor Augusto é uma pessoa que a gente conhece, que tem um trabalho de alta competência, eu acho que é do diálogo com todos, de mostrar a forma, o trabalho dele é dessa forma. Uma parte. É só para fazer menção justamente dessa questão do estudo. Porque na segunda-feira passada ficou parecendo que os vereadores não estudavam, e até teve uma frase, que é uma pessoa que usou, que a partir de então os vereadores iam estudar. E na prática não é isso, na prática a gente estuda constantemente. Estuda tanto em casa, com pesquisa e outras questões, e coletivamente com o jurídico dessa casa. A questão, por exemplo, de observação de leis, inclusive a nível federal, existem tantas leis que está se debatendo a constitucionalidade dela, então é normal que se procure entender e até readequar e adequar as leis que já foram votadas para melhor benefício da população e de funcionários. Obrigado. Então, a gente sabe que temos um assessor jurídico de alta competência para isso, porque eu não sou formado em direito, não sou leigo, conhecimento só por curiosidade mesmo, ou então temos que buscar mesmo, para isso que temos o assessor. Mas, do mais, assim, eu quero agradecer mesmo a todos vocês mais uma vez, como eu falei. Sei que muitas vezes, eu sei que a gente conseguiu estender mais um pouco o horário, porque foi uma reunião, até porque, vereador Oséias, não é que o projeto tenha chegado em cima da hora, porque a gente sabe que já existia um estudo para ver o impacto financeiro, de percentuais, tudo isso aí, e a gente vinha acompanhando, e quando esse projeto chegou, nos colocamos à disponibilidade, eu acho que sempre nos colocamos, né, se for para o bem, principalmente do funcionário público, a gente não vai escolher dia nem hora, horário, a gente vai estar aqui exatamente para fazer a nossa parte. Parabenizar também a prefeita Aline, porque o projeto veio, quando a gente fala, é obrigação, porque, sim, mas ela teve muita coragem realmente. É uma determinação do governo federal, uma lei federal. Sabemos. Mas Prefeitura de Recife, por exemplo, você como professor, você deve saber, está aí. Não pagou ainda. O prefeito, eu escutei na reportagem da TV Jornal, que está vendo ainda, estudando pelo impacto que vai causar. Conheço professores que trabalham, inclusive, que são enfermeiros e técnicos de enfermagem em Palmares, que, por exemplo, Belém de Maria, até ontem à noite, quando ele falou, aliás, até hoje pela manhã, antes de eu largar do plantão, também não tem nem previsão e nem se fala. Como outras cidades circunvizinhas que nós temos. Então, a gente deixando de lado, gente, o lado político, partidário, a gente sabe que é algo bom para os professores, algo bom para o município. Seja federal ou não a lei, ela fez exatamente essa readequação e está aqui, e eu acho que nós fizemos nosso papel, estamos aqui exatamente para isso, porque essa é a nossa função, sem dúvida nenhuma, como representante do povo. E senti falta, como eu falei anteriormente, dos professores aqui, de alguns professores, que eu acho que era importante vir aqui, mesmo que o projeto tenha chegado ontem, mas fiz questão de imediato, de ligar para cada um dos vereadores, eu acho que todos vocês estão aqui para reafirmar isso aí que eu estou falando, para exatamente ver o horário que começaríamos, para que desse tempo ainda, inclusive, de ser sancionado hoje. Porque segunda-feira o banco é fechado. Então, houve essa preocupação também do Executivo. Então, tudo isso é válido. Resumindo, acho que todos estão de parabéns.
principalmente professores, que é a categoria que, nesse momento, saiu ganhando e é justo. E os demais funcionários, com certeza, a gente conversou ano passado, eu acredito, Itamar, que, sem dúvida, vai haver sim. Eu acredito, até porque é interesse de todas as categorias, todas as funções. Esse aqui é o nosso trabalho que está aqui para cobrar, dizer ao sindicato que obrigado pela presença, obrigado por ter participado, obrigado por ter opinado, obrigado mesmo. Em nome de Itamar, eu quero agradecer a Ricardo, que não pôde estar aqui presente, e dizer a vocês, professores, dizer a vocês, funcionários, que a causa é uma só. Nós estamos aqui para defender a causa de vocês. Eu acho que fake news vai existir, palavras malditas vão existir. Agora, o que sai da minha boca hoje aqui, eu posso falar amanhã e repetir. Se eu falar que não, é não. Se eu falar que sim, é sim. E dependendo da situação, eu posso até voltar atrás se for para o bem. Certo? É isso que eu digo. E tenho certeza que todos aqui têm a mesma postura. Porque foi para isso que fomos eleitos. Foi para isso que estamos aqui, para representar o povo. Muito obrigado a todos. A disponibilidade de vocês, do plenário aqui presente. Dizer da importância de vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Até a próxima, fiquem com Deus. E eu convido vocês para a próxima reunião ordinária que acontecerá agora, no dia 21 de março. Muito obrigado.